noite. Nós estamos iniciando mais um culto. Gostaríamos de convidar você e a sua família para juntos nós estarmos aprendendo mais sobre o nosso Deus e louvando ao Senhor. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou no deserto tão só, entre homens também. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você novamente conosco. Nós estamos estudando a série de mensagens e o tema dela é Siga-me. E hoje o tema da nossa mensagem é Revista-se. Nós vamos estar dando uma olhada no texto de João 13, 34 e 35 e Colossenses 3, 12, de 12 a 14. E nós vimos na primeira mensagem da série como Jesus chama Mateus, e Jesus propõe a Mateus algo como siga-me e depois muda. O que é contrário ao que muitas vezes o sistema religioso nos impõe. Muitas vezes é mude primeiro e depois você pode fazer parte do nosso grupo, da nossa igreja, da nossa religião. Né? E depois nós vimos como Jesus ele chama aqueles 4 pescadores, e dentre os 4 estava Pedro. E de repente a gente se depara com aquele paradoxo do perdemos tudo, mas ganhamos muito. Quando nós passamos a seguir a Jesus, de fato, para muitos você perde muitas coisas, mas a grande verdade é que nós ganhamos tudo, porque quando passamos a seguir a Jesus, nós ganhamos a vida eterna, que é o bem mais importante, e é reinar com Cristo no reino dele, no tempo dele. Ok? E a terceira mensagem foi sobre aqueles 12 discípulos, e quando Jesus envia os 12 discípulos, ele dá uma série de orientações, né? E o que a gente aprende daquela mensagem é que seguir a Jesus não promete uma vida sem dor, uma vida sem desafios, sem problemas, mas ele nos promete viver uma vida de fé, e uma fé tão forte que te liberta do medo. Uma fé tão forte que nos liberta do medo, e nós, através dela, da fé em Jesus Cristo, conseguimos caminhar, mesmo com desafios, mesmo com tudo, às vezes, contra nós, mas nós conseguimos caminhar em paz, na certeza de que Cristo é a nossa rocha e é o nosso protetor, e com Ele todas as coisas vão bem. Hoje, eu quero te desafiar a estar refletindo comigo sobre esse tema, revistam-se. E
Eu vou mostrar para vocês algumas fotos e eu quero que você interaja comigo aí da sua casa. Muitas vezes as pessoas que passam a seguir determinada religião ou determinado time, ou seja lá o que for, geralmente nós temos um estilo de se vestir, nós nos adaptamos àquela religião e aquele time, ou nós fazemos questão de vestir a camisa de algo, para que nós possamos nos identificar com aquilo que nós seguimos e nós de fato vestimos a camisa. E essa primeira foto, eu gostaria de que você me dissesse a quem essa família segue. De fato, Flamengo, não é verdade? Próxima foto. Nós vimos aqui essa primeira foto no canto superior esquerdo, com certeza são seguidores de Buda. Você vê pelo cabelo raspado, pela cor da vestimenta. Logo aqui você vê que se trata de muçulmanos, pela vestimenta da mulher, pela vestimenta do homem. Aqui nós temos judeus ortodoxos. Você vê pelo cabelo, pela quepá. Aqui nós temos batistas conservadores. Eu busquei essa foto na internet e eu fiz questão de colocar batistas conservadores. E essa foto veio. Aqui são os crentes brasileiros. Né? Você vê que as pessoas se vestem normalmente, mas geralmente algo identificando como seguidores de Cristo. E hoje eu queria te encorajar a vestir a camisa do time de Cristo. Isso não quer dizer que você vai ter que passar a se vestir assim ou assado. Isso, na verdade, vai de acordo com a tua vontade. Eu me visto assim, no dia a dia, de forma simples, eu sou uma pessoa simples. Mas, de fato, o que te identifica como um seguidor de Cristo não é a vestimenta que você está vestindo, não é o estilo que você é adepto, mas sim características marcantes no caráter de uma pessoa. São essas características que fazem você um seguidor de Cristo. Na verdade, nós vamos estar estudando o texto e nós vamos ver como Cristo quer que nós passamos a representar a Ele, baseados em ações, em atitudes, e não em apenas vestimentas ou no estilo de falar, digamos aí, não o evangeliquez, não por isso, mas por atitudes, por qualidades. E essas qualidades nós encontramos aqui na Bíblia. Olha o que diz o texto de João. Nós vamos estar lendo o texto de João 13, 34 a 35. E no texto de João nós encontramos a marca do discípulo de Jesus. E o texto fala: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O 35 fala: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Percebeu que Jesus não fala sobre, hey, vista isso, vista aquilo, nada disso. Jesus fala, pelo amor que vocês têm um pelos outros, assim todos vão saber que vocês são meus discípulos, pelo amor. Um novo mandamento. Não é que Jesus ele tenha inventado isso. De fato, este mandamento que Jesus fala ali no texto é algo que parte do coração de Deus. Deus quer que nós nos amemos. A presença especial do amor tem que ser a marca, a distinção entre os seguidores de Cristo e aqueles que não seguem a Cristo. Como eu os amei. O mandamento do amor não era novo, mas o amor demonstrado por Jesus, esse sim era novo. E Jesus ele redefine o real sentido de amar um ao outro. Eu imagino quando Jesus estava falando
né, essas coisas aqui nesse texto, naquele momento para os seus discípulos. Eu imagino de repente ele lembrando os discípulos: ei, lembra daquela situação onde você fez isso e aquilo? Lembra da minha atitude com você? Atitude de amor, de compaixão. Então, é assim que eu quero que vocês ajam, não somente uns com os outros, mas com toda a criatura, com o teu próximo. Olha que Spurgeon, ele fala o seguinte: nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas devemos amar nossos irmãos em Cristo como Cristo nos amou. E isso é muito mais do que nós nos amamos. De fato, amar como Cristo amou vai muito mais além do que nós possamos entender. E de fato, nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos. Nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos. Engraçado que a maioria das religiões, elas se baseiam em ritos, em regras. Mas raramente você encontra uma religião que se baseia no amor, que tem como regra de conduta, de ética, o amor. E essa é a proposta que Cristo tem para nós. Nós vamos estar dando uma olhada agora no texto de Colossenses 3, 12 a 14. E nós vamos ver como Paulo passa de um perseguidor de Cristo a um servo, a um seguidor de Cristo. Nós vimos isso em Atos claramente, o chamado de Paulo, o que Paulo era, o chamado de Paulo e o que Paulo passou a ser. Paulo ele não era um dos 12 discípulos, ele não estava entre os 12. E na verdade ele passou a seguir a Jesus depois que Jesus regressou ao céu, depois que Jesus voltou ao céu. Ou seja, Jesus passou 3 anos aqui em seu ministério e realizou grandes coisas. Morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou ao 3º dia e ascendeu ao céu. E hoje ele está lá à direita do trono de Deus. E Paulo foi pego por Jesus no caminho de Damasco. E aquilo ali mudou para sempre a história de Paulo. O seu encontro com Jesus. E aí ele passou sim a ser seguidor de Cristo. Olha em Atos 9, 1 e 2, o que Paulo era. Paulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os seus discípulos, contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, que fossem seguidores de Cristo, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Este era Paulo. Paulo, ele reconta a história de como o Senhor o chamou, mesmo sendo religioso, zeloso, da seita dos fariseus. Olha o que diz lá, o versículo 13 de Gálatas, capítulo 1. Vamos estar lendo 13 e 14. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Mesmo quando perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo, zeloso, religioso, da seita dos fariseus. Mas sabe, mesmo vivendo uma vida de raiva, de ódio, Jesus Cristo se apresentou a Paulo e disse: siga-me. Olha o que diz lá, versículos 15 e 16 de Gálatas 1. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou.
revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Ou seja, aproximadamente 25 anos depois, após a morte de Cristo, Paulo escreve aos irmãos em Colossenses essa carta. E ele exorta aqueles crentes ali, na igreja dos Colossenses, a vestir a camisa do time de Cristo. A vestir roupas novas, carregando a marca do amor um pelos outros. Nós vamos estar agora estudando esse texto, Colossenses 3, 12 a 14. E diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Antes do meu encontro com Cristo, antes de repente do seu encontro com Cristo, nós éramos repletos de nudez, nós éramos despidos, nós fomos despidos pelo pecado. De fato, o pecado revela a nossa nudez diante de Deus. Mas aqui nós vemos o texto dizendo, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Há uma razão específica do porquê Deus quer que nós nos revistamos dessas qualidades. Deus quer que nós sejamos, sim, separados. Nós fomos escolhidos por Deus para fazer a diferença. Deus não te chamou para uma vida normal. Deus não te chamou para uma vida onde você não faça distinção. Não para que você se sinta melhor que os outros, mas pelo contrário, para que a sua diferença faça diferença na vida de outra pessoa. É para isso que Deus te chamou, é por isso que Deus te chamou. Escolher, às vezes, eu sei que isso é desafiador e nos leva a um entendimento mais profundo, a uma reflexão mais profunda, mas, de fato, ela tem que ser entendida como uma palavra que te proporciona conforto, segurança, que te oferece destino. Dizer a você que Deus te escolheu é porque, de fato, Ele quer oferecer a você um destino, o céu. Segundo ponto, as qualidades básicas de se revestir. Nós vimos o primeiro ponto, que Jesus nos convida para se revestir de algo. Esse segundo ponto, as qualidades básicas de se revestir. E o versículo 12 fala, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas são as qualidades básicas. É muito interessante que dentre essas qualidades não está inteligência, diligência, eficiência. Não que essas coisas não sejam importantes, mas aqui essas qualidades estão diretamente relacionadas a como nós lidamos um com o outro, nos nossos relacionamentos interpessoais. E sim, elas fazem essas 5 qualidades, elas fazem toda a diferença. Olha que Barclay fala, ele fala que as grandes virtudes básicas do cristianismo são as que governam as relações humanas. E a primeira delas, revistam-se de profunda compaixão. Compaixão, ela nasce nas entranhas do ser humano. É como você agir carinhosamente, afetuosamente pelo outro. É mostrar misericórdia. Ter compaixão é se compadecer da necessidade do próximo. E não só se compadecer, mas agir em direção a essa necessidade. É solver esse problema da necessidade do próximo.
é efetivamente agir em direção ao próximo, por amor ao próximo. Bondade. Bondade é uma virtude que todo homem deve ter, que o ser humano deve ter. Bondade é como fazer algo, é como doar algo que você sabe que vai fazer o bem a determinada pessoa. Mas fazer isso de coração, fazer isso porque você entende que você tem que fazer isso. Não para mostrar que está fazendo. Bondade é isso. Humildade. Humildade é a virtude que não foi considerada importante para muitos, mas Jesus é o nosso modelo de humildade. Jesus, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo. Tomou forma de homem. Existe um termo grego para isso, kenosis. E lá em Filipenses 2, de 5 a 11, nós vemos isso claramente. Jesus, ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, viveu aqui entre nós, morreu pelos nossos pecados e hoje está à direita do trono de Deus. Ele não se importou com o fato de ser Deus, ele não julgou isso ser mais importante e de fato veio e cumpriu o plano divino da Santa Trindade, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Humildade. De fato, humildade é a mãe da mansidão, da paciência. Mansidão, essa virtude, ela nasce da humildade, onde eu não vou dominar, não vou manipular o meu próximo. Eu não vou fazer o meu próximo refém dos meus sentimentos, da minha vontade. Mesmo que às vezes eu possa fazer isso, mesmo que às vezes eu tenha o poder de fazer isso, eu não vou fazer isso. Mansidão, ser manso, é não agir de forma impulsiva, é ser uma pessoa de paz. Paciência, essa virtude ela afeta a velocidade das minhas relações com os outros. De forma a não ser impaciente, não ser temperamental. De fato é muito importante, nos impede de vivermos de forma rancorosa, como pessoas que guardam mágoas, rancor. De fato, paciência é uma qualidade de extrema importância. Eu gostaria de adicionar duas mais. E tem a ver com compreensão e perdão. Olha o que o versículo 13 diz. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Aqui é Paulo nos dando este ensinamento. Algo que Cristo lá atrás já havia falado. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. O entendimento, ele é o prelúdio de qualquer problema que surge em nossos relacionamentos. Suportem, perdoem. Eu penso que nós não somos diferentes das pessoas há 1000, 2000 anos atrás. Hoje ainda é difícil suportar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele amigo, aquela amiga, que muitas vezes te dá nos nervos. Mas de fato, quando nós conseguimos e somos capazes de viver nossos relacionamentos, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, nós conseguimos ir longe. E de fato, essa é uma qualidade, são qualidades que nos diferem e nos fazem seguidores de Cristo. Compreender como Jesus nos perdoou sempre vai ser um desafio para nós. E na verdade, a nossa medida de perdão tem que ser Cristo.
Como conceber uma pessoa que morreu por nós? Como conceber tamanho amor, o sacrifício de Cristo na cruz? Como entender isso a não ser aceitar que Ele nos amou primeiro, de que o amor de Cristo por nós tem que ser o nosso parâmetro, porque é algo de fato surreal. Deus, ele conteve a sua ira. Deus nos ama de tal forma que Ele nos enviou o seu único Filho. Deus, Ele, através de Cristo, nos oferece reconciliação. Deus, Ele sempre está ali por nós, de braços abertos. O perdão de Deus, Ele é completo. De fato, o amor de Cristo é tão grande que Ele tomou a nossa culpa e carregou sobre si a nossa culpa. O perdão de Deus nos dá restauração e honra completas. Mas eu gostaria de ir para o terceiro ponto com você e refletir sobre a suprema qualidade de se revestir. Olha o que diz o versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo diz isso aos irmãos ali em Colossenses. Existem todas essas qualidades, mas acima de tudo, acima de todas essas qualidades, revistam-se do amor. De fato, Paulo está dizendo aqui, que o amor, ele cubra vocês. Como a roupa cobre todo o seu exterior, você, seguidor de Cristo, seja coberto pelo amor de Deus. E que o amor de Deus reflita aos outros através de você. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Clarke fala, portanto, que o amor seja a roupa exterior que veste todo um homem. De todas as virtudes listadas nos versículos 12 e 13, todas elas são manifestações do amor. Mas o amor ainda é maior do que cada um deles, maior que a combinação de todos eles. Wright fala que as outras virtudes perseguidas sem amor tornam-se distorcidas e desequilibradas. Queridos, Jesus, reflita comigo nessa frase. Jesus não veio para ser um ponto na história. De fato, Ele veio para fazer e fez a diferença na história. E Jesus de fato fala, o primeiro e maior mandamento é este: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos estar ao final cantando um cântico que fala o amor. O amor de Deus, ele é um dom supremo. E tem uma frase que é muito linda, que fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e tenha em mim tamanha fé que eu consiga transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E é sobre esse amor, o amor de Deus, por mim, por você, que eu gostaria que você estivesse refletindo agora. De repente você está conosco nessa caminhada, são 3, essa é a 4ª mensagem, e você ainda não tomou uma decisão de seguir a Cristo. Ou de repente você começou a ouvir hoje aí, nos acompanhar hoje, e ouviu tudo isso, e quer tomar uma decisão de seguir a Jesus. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos agora mesmo. Eu vou estar orando com você. Eu gostaria que você estivesse repetindo essa oração comigo. Você que sente a necessidade de passar hoje mesmo a seguir a Jesus. De você que entendeu que você foi alcançado por esse amor tão maravilhoso e quer
reproduzir esse amor a partir de hoje ao próximo, que é compartilhar desse amor com o próximo. Feche seus olhos agora. Senhor Jesus, eu entendo, Pai, que o teu amor, ele é algo tão grande, tão lindo, tão supremo, Pai, que muitas vezes é difícil de entender. Mas eu aceito hoje mesmo, Pai, o teu amor por mim. E eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a Ti, Pai, o meu coração, porque eu entendo que o Senhor veio, morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita do trono de Deus. Faça morada na minha vida, Pai. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração, como eu sempre digo, eu tenho certeza, e eu digo pela fé, eu tenho certeza que Cristo está habitando agora mesmo no teu coração. E Ele vai fazer morada no teu coração. E Ele vai limpar tudo o que Ele tem que limpar. E você vai seguir firme nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. O amor é um dom supremo, o perfeito amor é um dom supremo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou tem em mim tamanha fé que consiga transportar os montes. Se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada serei. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E esse amor de Deus que nos alcança, nos torna capazes de amarmos uns aos outros. Então agora, aí onde você está, na sua casa, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela que você ama ela, porque Deus nos amou primeiro. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. E Deus é amor? Deus é amor, Deus é amor.